capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Quem encontrou e puder, eu convido a ficar de pé, com toda a reverência, a santa palavra de Deus. Com certeza Deus há de falar ao nosso coração pela sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1. Na minha Bíblia tem um título: A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir pessoalmente falar com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado as minhas ordens. E digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Glória a Deus. Santo Deus bendito, Senhor dos céus e da terra, nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos aqui na Tua presença, reunidos em nome de Jesus, prestando nosso culto a Ti, Senhor, Te adorando, porque nós reconhecemos que o Senhor é o único digno de ser adorado. É o único que é Senhor absoluto nos céus e na terra, que governa sobre tudo e sobre todos. Aleluia! E nós reconhecemos e nos rendemos ao Senhor e nos entregamos ao Senhor. Nós agradecemos, meu Deus, pela porção da Tua palavra que nós lemos. E nós pedimos que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um de nós, para que possamos entender a palavra do Senhor, para que possamos a cada dia confiar plenamente no Senhor, em nome de Jesus, porque é o que o Senhor exige de cada um, é que confie no Senhor de todo o coração. Fala conosco, Senhor. Não permita que saiamos daqui sem ter ouvido, sem ter entendido a Tua palavra, em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas trazidas no altar, depositado na conta da igreja ou no gasofilácio. Nós consagramos ao Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é dono de tudo. É dono das nossas vidas e de tudo que temos. Tudo pertence ao Senhor. Recebe, Pai, a nossa oração
e continua nos abençoando aqui. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é a solução para qualquer situação. Amém? Diz para quem está perto de você aí: ei, Jesus é a solução. Jesus é a solução para qualquer situação. É Jesus a solução. Porque os homens correm de um lado para outro, batem em uma porta, batem em outra. Jesus é a solução. Jesus é a resposta. É Jesus. Não apenas nos dias que ele viveu nesta terra, que ele andou nesta terra, mas ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. É Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, ela tem uma importância muito grande. Nós devemos refletir sobre esta palavra. Nós estamos fazendo uma sequência em Lucas. No último culto que eu preguei, hoje está 15 dias, nós terminamos o capítulo 6. E hoje nós estamos começando no capítulo 7. E no capítulo 7 começa dizendo: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo. Está se referindo à pregação que aconteceu fora de Cafarnaum, em uma planície, onde uma multidão estavam reunidas, ouvindo o seu ensinamento, ouvindo a sua palavra. Então, quando Jesus concluiu, quando Jesus terminou a sua pregação, no versículo 1 diz que ele entrou em Cafarnaum. Ele entrou em Cafarnaum. E no versículo 2 diz: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente. Esse episódio, este acontecimento, é narrado por Lucas e por Mateus. Mateus, no capítulo 8, também narra este mesmo ocorrido. De uma maneira um pouquinho diferente um do outro. Quando você lê os dois, se completa. E é interessante como Lucas apresenta os fatos com detalhes. O servo de um centurião estava muito doente. No registro de Lucas, diz que ele era muito amado, aquele servo era muito amado pelo seu senhor, pelo centurião, e ele estava muito doente, quase à morte. Vamos lembrar que Lucas era médico, e como médico, certamente, pelas investigações que ele fez, o caso era grave, gravíssimo, quase à morte. Aí no versículo 3 diz assim: quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus. Fala comigo essa frase. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus. É preciso que alguém fale, e isso é missões. É preciso que alguém fale a respeito de Jesus. Que alguém leve esperança a quem não tem mais esperança. É preciso que alguém chegue e diga: olha, eu conheço Jesus e ele tem poder e ele pode fazer maravilhas e ele pode mudar esta realidade. É preciso que alguém fale, e alguém falou para o centurião. O centurião ouviu falar a respeito de Jesus. Aí quando a gente diz isso é missões, algumas pessoas podem chegar a pensar que missões é só ir lá para um lugar bem longe. Não. Também. Mas não só. Missões é testemunhar de Jesus, tanto aqui como ali e lá, ao mesmo tempo, e até os confins da terra. Vamos lembrar que o Senhor Jesus, ele disse: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. É simultâneo, ao mesmo tempo.
A igreja está presente e a igreja é viva, e a igreja é ativa, e a igreja fala de Jesus, e a igreja anuncia Jesus, porque ele é a solução. Jesus é a solução. Então o centurião ouviu falar a respeito de Jesus. E quando alguém ouve falar a respeito de Jesus e tem necessidades específicas, e olhe que todo mundo tem necessidades específicas. Todo mundo. Jesus é a solução para o pecador, ele perdoa o pecador. Jesus é a solução para o doente. Jesus é a solução para o que está perturbado. Jesus é a solução. Jesus é a solução. Mas é preciso que se fale a respeito dele. E aquele que ouve, e aquele que entende que Jesus pode, certamente vai procurá-lo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam de Jesus. Todos precisam. E é Jesus quem perdoa pecados. Ele pagou um preço alto, morrendo naquela cruz, derramando o seu sangue para nos salvar. Mas vamos lembrar que ele não ficou na morte. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele vive, e ele vive eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lembrar que o próprio Jesus disse: venham a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sofrendo, todos os que estão sobrecarregados. Jesus disse: venham a mim, eu vos aliviarei. Foi Jesus mesmo quem convidou. E mandou os seus discípulos ir e levar esta mensagem de vida, de salvação, de esperança pelo mundo todo. É a nossa mensagem. É a nossa mensagem. Irmãos, quando eu leio sobre este centurião, eu fico maravilhado. É uma inspiração para a gente observar virtudes daquele centurião. Quando se fala de centurião, está se falando de alguém que morava lá em Israel, que morava em uma daquelas cidades, mas que era estrangeiro. Ele não tinha o conhecimento profundo dos descendentes de Abraão, daqueles que estudavam. Ele geralmente era um romano e ele morava ali. Então trata-se de um centurião romano que morava ali em Cafarnaum. Mas ele tinha virtudes maravilhosas, impressionantes. E eu quero destacar 3 virtudes que aquele centurião tinha. A primeira virtude que eu quero destacar que aquele centurião tinha era bondade. Fala, bondade. Bondade. Vou falar nisso, você é bom? Certa vez alguém chegou para Jesus e disse: bom mestre. Aí Jesus disse: por que me chama bom? Bom só existe um, que é Deus. Mas vamos lembrar que a bondade também é fruto do Espírito. E o Espírito produz em nós bondade. E aquele centurião já vinha sendo trabalhado pelo Espírito de Deus, mesmo que ele não soubesse entender ou explicar, mas ele vinha sendo trabalhado pelo Espírito de Deus e havia bondade naquele homem. Observe que ele estava sofrendo por causa de um servo, não de um filho, mas de um servo que ele muito amava. Isso é bondade. Isso é bondade. Alguém dedicar os seus sentimentos, o seu tempo, os seus cuidados e até os seus bens em prol de alguém. Isso é bondade. E aquele centurião tinha bondade no seu coração. Ele tinha bondade. Eu não estou afirmando que ele era de tudo bom. Até porque ninguém é completo, a não ser quando já foi glorificado. Nós ainda estamos aqui nesta caminhada, mas havia bondade naquele homem.
É interessante, irmãos, que o centurião, quando ele ouve falar de Jesus, diz que ele envia alguns anciões dos judeus. No versículo 3, quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Versículo 4. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência. Os anciões dos judeus, certamente homens religiosos, homens que tinham um compromisso na sinagoga a cada semana, homens conhecidos e respeitados no meio do seu povo. Então estes anciões dos judeus, eles chegaram diante de Jesus e disseram assim, ó, ele merece a sua ajuda. Eu já vejo isso aqui como uma cobrança. Ó, ele é tão bom, se você não for lá curar o servo dele, é porque você não é tão bom assim. O homem é bom, ele merece a sua ajuda. No versículo 5 diz assim, porque é amigo do nosso povo. O centurião, os anciões dos judeus dizendo, aquele romano, o centurião, ele é amigo do nosso povo. E ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Rapaz, que coisa, hein? Parece que o centurião era um homem de posses, de bens. Viu a necessidade da comunidade, do povo judeu, em construir uma sinagoga. E o povo não tinha condição de construir. Então o centurião diz para o povo, tem problema não, eu pago. Vamos construir a sinagoga que eu vou pagar. E arcou. Os anciões dos judeus testemunham que o centurião construiu a sinagoga deles. Certamente é a mesma sinagoga em que Jesus pregou muitas vezes lá na cidade de Cafarnaum. Que fora construída por aquele centurião. Então os anciões dos judeus chegaram fazendo cobranças, dizendo a Jesus que devia curar o servo do centurião porque ele merecia, porque ele era bom, porque ele era amigo do povo, porque ele mesmo tinha construído a sinagoga. Isso é a visão dos anciões dos judeus. O interessante é que no versículo 6 diz assim, então Jesus foi com eles. Eu fico imaginando, irmãos, a bondade de Jesus, mesmo sabendo que o homem não é tudo que pensa ser, mesmo sabendo que o homem não é tudo que dizem que ele é, porque Jesus sabe quem sou eu e sabe quem é você. E mesmo Jesus sabendo que o homem, ele tem uma natureza má, mas ele foi. Afinal, ele veio para abençoar, ele veio para servir, ele veio para ajudar, ele veio para cuidar, ele entregou sua vida pelos outros. Então ele foi. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos. Veja que foram duas etapas. Na primeira etapa, ele enviou anciões dos judeus. Na segunda etapa, agora ele envia amigos. Amigo é alguém mais próximo, é alguém mais íntimo. Amigo é alguém verdadeiro. É alguém com quem você pode abrir o coração. Amigo é alguém que está junto de você, mesmo sabendo que você não é perfeito, mas ele está junto. Amigo, o amigo está junto. Tem uma música, acho que é de Asaf Borba,
né? O amigo, eu acho lindo, que ele diz que o amigo, ele senta ao lado, mesmo que não tenha uma palavra. O amigo, ele permanece amigo, mesmo na distância e quando os anos se passam, mas ele é amigo. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias, ele é amigo. E o centurião enviou alguns amigos com um novo recado. E eu acredito que os amigos agora eles foram fiéis ao recado do centurião. Tomar uma aguinha aqui para poder falar melhor. Então os amigos do centurião que foram enviados chegaram com uma outra proposta. A parte B do versículo 6. Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Esta foi a mensagem que o centurião mandou pelos amigos. Senhor, não precisa se incomodar. O Senhor é muito ocupado e eu nem sou digno. Você já pensou nessa frase, eu não sou digno, e chegar para alguém e dizer, ei, eu não sou digno? Em outras palavras, eu não mereço a sua atenção, eu não mereço a sua dedicação, eu não mereço o seu tempo, eu não mereço. Hoje nós estamos vivendo em uma geração de pessoas que merece tudo, ou pelo menos acha que merece, né? Merece tudo. E aí eu vejo neste centurião, além de bondade, eu vejo humildade. Mesmo sendo alguém de posição, uma autoridade, alguém que tinha um poder econômico, mas ele se coloca como alguém que não é digno, como alguém que não merece. Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Versículo 7, por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Rapaz, é muito forte isso aqui. O homem se coloca muito pequenininho. Parece que ele já tem um entendimento do poder de Jesus, de quem é Jesus, muito além dos judeus e até de muitos dos discípulos de Jesus que o acompanhava. Porque quando ele diz, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, eu não sou digno de falar pessoalmente com o Senhor. Ao mesmo tempo ele diz, porém, diga uma palavra. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra de ordem, de comando. Os poderes, as circunstâncias vão obedecer à sua palavra. O que o Senhor disser vai acontecer. E ele traz, por meio dos amigos, um exemplo. Ele diz, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens. Ou seja, ele estava debaixo de uma autoridade, mas ele tinha soldados que também estavam debaixo da sua autoridade. E ele disse, eu sou homem sujeito à autoridade. Se o imperador lá em Roma, na distância de 2.000 quilômetros, eu não estou preciso, mas aproximadamente isso, der uma ordem, ele tinha que obedecer ali onde ele estava. Quando o superior manda, o subordinado obedece. Então o centurião dizia, eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E se eu disser a um soldado meu, vá, ele vai. Se disser venha, ele vem. Se eu disser faça isso, ele faz. O que o centurião estava dizendo no reino espiritual, aquilo que o Senhor falar se torna realidade na hora. A palavra do Senhor é a própria autoridade, faz acontecer. Irmãos, isso é maravilhoso, é preciso entender isso, quem é Jesus e o que Ele pode fazer.
Aquele homem tinha bondade, aquele homem tinha humildade e aquele homem tinha fé. Ele tinha fé. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado, disse o homem. No versículo 9, está escrito assim: ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado. Fala comigo, Jesus ficou admirado. Jesus ficou admirado. Chamou a atenção de Jesus. Foi algo especial. Foi algo fora do comum. Aí Jesus, ficando admirado, ele declara: eu digo a vocês que eu não encontrei uma fé como esta, nem mesmo em Israel. É Jesus que testemunha a fé daquele homem, que afirma a fé daquele homem. Nem em Israel eu encontrei uma fé como esta. Falando nisso, como vai a sua fé? Como vai a sua fé? É preciso ter fé, irmãos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso ter fé. É preciso viver pela fé. E fé é acreditar no que não está vendo. É acreditar que pode se tornar realidade. Porque o Deus em quem cremos e a quem servimos, Ele tem o poder de trazer à existência as coisas que não existem. É preciso ter fé. É pela fé que nós somos salvos, que nós fomos salvos. É pela graça, por meio da fé. Certa vez os discípulos de Jesus disseram assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Alguns vivem cantando, né? Estou fraco. Não canta essa música não, irmão. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Leia a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Viva pela fé. O problema quando se fala de fé, geralmente a gente pensa que fé é para fazer acontecer algo grande, extraordinário diante dos nossos olhos, agora e já. Nem sempre. Nós precisamos de fé primeiro para viver. Para permanecer de pé. Para permanecer crendo. Para permanecer firme. Nós precisamos de fé. Permaneça. Permaneça firme. Servindo ao Senhor. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel eu encontrei fé como esta. Versículo 10. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Encontraram o servo curado. A palavra de Jesus, dali mesmo onde ele estava, ele ordenou e aconteceu. E os que foram enviados voltaram e encontraram o servo curado. Glória a Deus. E esse testemunho se espalhou na vida dos discípulos, na igreja. Nós estamos aqui em 2025, contando o que Jesus fez naqueles dias. Está registrado na palavra de Deus. Está registrado na palavra de Deus. Que maravilha. Glória a Deus. Que nós possamos viver pela fé todos os nossos dias, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor é a solução. Sabendo que o Senhor é a solução. Testemunhando para quem está à nossa volta, nas oportunidades e até criando oportunidade. É preciso testemunhar. É preciso pregar.
E alguém vai ouvir e vai dizer: eu preciso. E você pode até dizer: ó, eu não posso fazer muita coisa não, mas Jesus é meu Senhor. Vá lá na Igreja Batista Missionária, onde eu congrego. Você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai ser abençoado, vai ser edificado em Deus. A cada dia ouvindo essa palavra. Mesmo não sabendo falar muita coisa. Mas Jesus vai abençoar essa pessoa. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito. Nós te agradecemos porque o Senhor nos atraiu e nos fez seus filhos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos na tua presença. Obrigado pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. E nós queremos conhecer e guardar no coração. Como disse o salmista, eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós.